Olá, turmas do quarto ano, aqui é a professora Leila, tudo bem? Daremos início com a leitura da página 14, saiu no jornal. O que é preciso para se criar uma cidade no Brasil? A Câmara dos Deputados discute um projeto-lei que regulamenta a criação de municípios no Brasil. A sua aprovação dará prosseguimento a todos os pedidos de emancipação feitos até o final de 2013 e, por isso, pode elevar significativamente o número de municípios no Brasil, que, segundo o IBGE, são 5.570 hoje. Para se criar uma cidade é necessário, primeiro, que haja vontade daqueles que moram no território ou distrito a ser emancipado. Normalmente, é um distrito submetido à prefeitura de um município existente que busca se emancipar. E as motivações para isso podem ser várias: culturais, econômicas ou políticas. Vamos entender alguns conceitos. Município é uma das subdivisões de um estado, administrado por uma prefeitura e por um conjunto de vereadores. E emancipação é o ato de tornar livre ou independente. Agora, para refletir. Como mostra a reportagem ao lado e o gráfico acima, os municípios são criados rapidamente no Brasil e por diferentes municípios. A esse processo de criação de municípios damos o nome de emancipação. Mas fica uma dúvida para você pensar um pouco. Qual a diferença entre um município e uma cidade? Você já deve ter ouvido algumas vezes as expressões município do Rio de Janeiro e cidade do Rio de Janeiro. Elas querem dizer a mesma coisa ou não? Bem, agora façam as atividades 1 e 2 no caderno de vocês. Bem, a página 15 ela vem falando sobre a zona rural e a zona urbana. Os municípios, de maneira geral, eles são formados por uma área rural, que a gente chama de campo, e uma área urbana, que nós chamamos de cidade. Ou seja, a cidade é a área urbana do município. Algumas características da área rural, ou seja, do campo, é o quê? A área verde, as casas que são afastadas umas das outras, o trabalho é mais na lavoura ou criação de gado e não há asfalto. Já na zona urbana, ou seja, na cidade, tem muita população, as casas são mais próximas, existem prédios, muito comércio, muitos meios de transportes e as ruas são asfaltadas. Então, façam a leitura desse texto que tem aqui na página 15 e, com isso que eu expliquei, já dá para vocês responderem a 1 e a 2. Vamos fazer a leitura da página 16. Agora que já sabemos qual a diferença entre cidade e município, será importante conhecer até onde vai o nosso, o Rio de Janeiro. Falamos dos municípios de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro na página anterior, mas afinal, onde começa um e onde termina o outro? Só conseguiremos responder essa pergunta consultando um mapa. Então, temos aqui para relembrar o mapa do Rio de Janeiro. Você sabia? Muitos bairros cariocas ficam próximos de outros municípios vizinhos. Por isso é comum que muitos moradores desses lugares tenham uma relação mais próxima com outros municípios do que com o próprio Rio de Janeiro. Sendo assim, é comum ver pessoas que moram no bairro da Penha irem no centro comercial de Duque de Caxias e não irem no Rio de Janeiro. Isso acontece porque o município vizinho é mais próximo deles do que alguns lugares do Rio de Janeiro, como vocês podem observar no mapa. Essa atividade 1 e 2 é referente à leitura que nós fizemos da página anterior. Bem, nessa página 17 vemos novamente o mapa do Rio de Janeiro, sendo que com algumas legendas, então vamos ler aqui. Olhar o mapa e fazer a sua leitura é fundamental para compreender a nossa localização e para entender certos fenômenos que acontecem no espaço geográfico. Na página anterior, vimos apenas um tipo de mapa do município do Rio de Janeiro, mas existem vários. O que vai depender é o objetivo que temos com esse mapa. Então, fazendo a leitura desse mapa, nós temos alguns bairros representados por uma numeração e temos a temperatura média anual, que está representado por cores. Observem no mapa o número 22. Ele corresponde ao bairro de Santa Cruz. E a temperatura é cor de abóbora, indica que é maior que 25 graus. Agora, façam no caderno a atividade 1 e 2 e qualquer dúvida pode perguntar para a professora, ok? Beijos e até a próxima. Tchau!